A paz do Senhor, povo de Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, mais um Desperta Crente, amém? 27 de março de 2024. Eita, Jesus maravilhoso, estamos encerrando quase o mês de março, irmãos. Tá vendo que a gente não pode perder tempo? Eu sempre inicio os vídeos falando, não perca tempo, não perca tempo, não perca tempo. Tempo é um princípio, tempo é um princípio. Eu vou ler aqui para você. Eu amo muito esse versículo aqui de 2 Pedro capítulo 3, porque na minha Bíblia, na Bíblia aqui que eu tenho, a tradução King James atualizada, o verso 8 diz assim, ó: contudo, amados, há um princípio que não deveis esquecer. Olha como Pedro escreve. Há um princípio que não devemos esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Aí você vai lá em Salmos 90, verso 4, vai falar que mais uma vez está sendo confirmado ali no verso 4, Salmo 90, que é um princípio. O tempo é um princípio, irmãos. Então, se o tempo é um princípio, use bem o seu tempo, sabe? Eu comecei de uns tempos para cá, começar a analisar o meu tempo, analisar a forma que eu tenho usado o meu tempo. Sabe quanto tempo a gente perde, irmãos? Quanto tempo a gente perde no WhatsApp, rede social? Perde em conversas que não vai agregar nada na sua vida, não vai te fazer crescer espiritualmente em nada, nenhuma área. Você já parou para analisar o tempo que você perde? Eu tenho analisado nos últimos dias se eu ainda continuo perdendo tempo. Eu não quero perder tempo, não quero. Não há tempo a perder, não há. A gente está vivendo os últimos segundos da igreja na terra e nós não podemos ficar distraídos agora. Esse canal aqui, Desperta Crente, o nome do tema é Desperta Crente. Por quê? Porque é para trazer um despertamento para nossas vidas, trazer um despertamento para que nós venhamos entender essa vontade do Senhor, para que nós continuemos vivos e acordados nesse tempo onde muitos estão dormindo. Então não perca tempo, amém? Então vamos lá. Bom, maravilhoso é estar na presença do Senhor. Ainda no capítulo 11, do verso 16 em diante, a gente não conseguiu terminar ontem, porque o assunto é muito forte, né? Assunto poderoso. Nesse capítulo 11, Paulo continua, né, defendendo o seu ministério. É como a gente já leu, a gente já está no capítulo 11, mas a gente veio lendo essa epístola junto, ó. Essa segunda epístola de Paulo, ele defende o seu ministério. Ele defende o seu ministério apostólico. Ele defende o seu caráter, a sua integridade. Ele defende a sua reputação. Ele defende a sua vida com Deus. Ele vai exortar novamente a igreja de Coríntios, porque a igreja de Coríntios, essa igreja a gente estudamos, né, da primeira epístola, era uma igreja que ia em tudo, sabe? Uma igreja que ia em qualquer evento de doutrina, estava indo, acreditava em tudo. Claro, tinha remanescentes lá dentro, tem, sim, com certeza. Mas tinha aqueles que iam em qualquer evento, qualquer ensinamento dos falsos mestres. E aí o que acontece? Esses falsos mestres começaram a jogar a igreja contra Paulo, a igreja contra o ministério de Paulo. Ontem eu falei aqui no vídeo que quando Satanás quer quando Satanás quer derrubar alguém, derrotar alguém, parar alguém, neutralizar algum crente, impedir que esse crente continue a obra que está fazendo, ele faz o quê? Ele levanta pessoas para defamar o caráter, para tentar tirar a credibilidade da pessoa. É isso que Satanás tem feito. Quando a pessoa quer a cadeira da outra, quer o lugar da outra, quer o ministério da outra, quer a família da outra, começa a degredir a imagem da pessoa para ver se consegue roubar o lugar. Mas em nome de Jesus, o Senhor está nos guardando, nos cobrindo com o sangue dele, e ninguém vai roubar aquilo que o Senhor colocou em nossas mãos, amém? E nem tentando manchar a reputação, nem tentando queimar a reputação, vai conseguir parar. Então fique aí, ó, firme com Jesus, seja neutralizado contra essas coisas, contra essas setas malignas. Fique firme e continue no alvo, amém? Vamos lá. Então o verso 16, Paulo vai agora, a epígrafe está dizendo, fracos na carne, fortes em Cristo. Então Paulo agora vai começar a falar sobre fortaleza em Cristo, sobre ser forte em Cristo. A sua carne é fraca, mas você é forte em Cristo Jesus. Então a gente precisa fazer essa separação. Muitas vezes a gente acha que é forte no nosso braço, que é forte, ó, a gente que vai lá e defende, a gente que fala, a gente... Põe um pouco de água para mim, Pedro. A gente acha que nós mesmos nos defendemos, a gente acha que nós mesmos podemos falar por nós, a gente acha que nós mesmos podemos fazer qualquer coisa para poder não manchar a nossa reputação, mas o Senhor está dizendo, não faça isso, porque é Ele que vai fazer. E Paulo aqui vai trazer um entendimento muito forte nesse verso 16 em diante, que diz assim, ó, afirma, que ele está trazendo uma afirmação. Uma vez mais, que ninguém me considere louco. Por quê? Estavam dizendo que esse cara é louco, esse cara é doido, é louco. Ele diz que é apóstolo de Jesus Cristo, mas o cara vive preso, o homem vive... Cara, né? Assim que muitos crentes estão dizendo, né? Aí então, o que acontece? Mas esse homem tá preso, esse cara tá lá preso, esse cara... era isso que estava acontecendo na igreja de Coríntios. Então, os irmãos estavam fazendo Paulo passar como louco, Paulo passar como uma pessoa desequilibrada, Paulo passar como ladrão.
Eles acusavam Paulo de ladrão, dizia que Paulo pegava as ofertas, capítulo 8, capítulo 9, dizia que Paulo pegava as ofertas da igreja para se aproveitar, para benefício próprio, e por aí vai. Os capítulos, se a gente voltar aos capítulos anteriores, aqui eu tô fazendo um resumo. Por que eu tô fazendo um resumo? Porque do capítulo 10 até o último capítulo, gente, agora me deu um branco, eu não sei se é 13 capítulos ou se é 16 capítulos, porque a outra eu sei que é 16 capítulos. E essa, meu Deus, 13 capítulos mesmo. Então, do 10 ao capítulo 13, que dá o encerramento da carta, Paulo vai estar trazendo novamente um resumo de tudo que ele já escreveu. E ele vai defender, ele vai falar muitas situações aqui. Então, ele vai falar algo particular dele no capítulo 12, né? Que a gente conhece, um texto muito conhecido. E Paulo vai continuar falando aqui. Então, essas pessoas estavam degredindo a imagem de Paulo. Ah, ele não é de servo de Deus, não, ele é apóstolo. Ah, Pedro, sim, Pedro era apóstolo. E quem lembra o partidarismo? Eu sou de Paulo, eu sou de apóstolo, eu sou de Pedro, eu sou de Jesus. Então, não, Pedro é apóstolo, Pedro andou com Jesus, Pedro sim é apóstolo. Mas Paulo, ninguém viu Jesus falar com ele, ninguém viu Jesus chamar ele. É por isso que no capítulo 12 ele vai fazer uma defesa tremenda sobre o ministério dele, sobre o apostolado dele. Então, aí vamos continuar aqui. Que ninguém me considere louco, porque ele estava sendo tido como doido, né? Mas se assim pensais, recebei como quem acolhe um fraco de juízo, pois assim mesmo, aleluia, pois assim mesmo terei algo a que me orgulhar. Ele está dizendo, ó, vocês estão dizendo que eu me orgulho quando eu escrevo as cartas, fico me vangloriando que eu sei demais, que eu andei com Jesus. Vocês estão dizendo agora que eu sou louco, então me receba como louco. Mesmo louco, vou continuar fazendo a obra de Deus. Esse Paulo está dizendo, mesmo louco, vou continuar marchando. Mesmo louco, vocês estão dizendo que eu sou louco? Então tá bom, deixa vocês dizer que eu sou louco, que eu vou continuar fazendo a obra. Tá entendendo, irmão? Mesmo que alguém esteja falando de você, deixa falar o que quiser e você continua fazendo a obra. Sabe por quê? Na caminhada Deus esclarece, na caminhada Deus justifica, na caminhada Deus se revela, na caminhada Deus exalta, na caminhada Deus exorta, na caminhada Deus humilha, na caminhada Deus ensina, na caminhada a gente vai aprendendo com Jesus. Eu tenho um videozinho que eu salvei na rede social, é um homem vestido com uma veste toda preta, daquelas que vai puxando o fio, e ali aquelas pontinhas vai pendurada para trás, e ele vai caminhando e aquela roupa vai se desfazendo, aquela roupa preta vai se desfazendo. E é a mesma forma, a gente conhece Jesus, cheio de mazela, cheio de coisa ruim, cheio de coisa maligna, que nos afasta do Senhor, e ali Jesus vai nos ensinando na caminhada, vai nos purificando, vai nos limpando, vai tirando tudo aquilo que não provém de Deus, vai limpando o nosso pensamento, vai mudando o caráter, vai trocando o coração pedra, coração duro, e vai dando um coração de carne, vai limpando, vai tirando as mazelas, vai tirando os desejos carnais e vai nos ensinando, irmão. Numa caminhada nós aprendemos com Jesus. E aqui Paulo vai escrever, já que você não me considera como, então me aceite como louco, eu vou continuar fazendo a obra. Aí ele vai falar aqui no verso 18, ó, considerando que há muito que se orgulham de acordo com padrões mundanos, ora, eu de igual modo posso me orgulhar. Assim, vós que sois tão lúcidos, certamente sabeis acolher os desequilibrados. Paulo está dizendo, bom, vocês que estão tão lúcidos, vocês que estão tão perfeitos, vocês que não erram, vocês que sabem tudo, porque tem crente sabichão, né, irmão? O crente sabichão, ele sabe tudo, ninguém sabe nada, só ele sabe, ponto final. Ele nunca está aberto a aprender, ele está sempre aberto para dizer que sabe, e pronto. Então Paulo está dizendo, já que vocês sabem tudo, no verso 18, verso 19, aí ele vai falar, né? As pessoas que eles acolheram lá dizendo que eram santos, que eram homens de Deus. Acolheis até quem vos escraviza. Tá? Vocês estão escolhendo até quem escraviza vocês, até quem aproveita de vocês, quem explora vocês, ou aqueles que sobre vós se exaltam, e até mesmo suportais que vos esbofeteiam. Vocês estão tão lúcidos, vocês estão tão desequilibrados, né? Ele fala que eles estão tão lúcidos, tão sinceros, tão certos, sabe tudo, e depois chama eles de desequilibrados. Porque o papel de desequilibrados, eles acolheram a pessoas que estavam escravizando, que estavam extorquindo eles, pessoas que estavam tirando deles. E aí ele fala assim, ó, para minha vergonha, devo admitir que fomos fracos. Quer dizer, ele está se sentindo, acho que fomos fracos no ensino. Mas aquele continua, todavia naquele em que todos os outros se atrevem a orgulhar-se. Falando como louco, também eu me atrevo. Ele está dizendo, já que vocês estão dizendo que esses homens são tão sábios, né? Sabe de tudo, tem tanta sabedoria, eu também me atrevo a falar como louco. Ora, são eles hebreus? Eu também sou. Aqui Paulo vai começar a dar a biografia dele novamente. No capítulo 7 ele dá uma biografia tremenda, no capítulo 6 também, mas aqui nesse capítulo 11 ele continua dando outra biografia do seu sofrimento. Quando você vai estudar sobre a vida de Paulo, meu Deus, você vai ver quanta luta aquele homem viveu, quantas batalhas aquele homem travou, e firme com Jesus. Irmãos, o sofrimento de Paulo não chega nem perto do que a gente vive.
nem perto. O sofrimento de Paulo não chega nem perto das lutas que a gente vive. Não chega nem perto, nem perto. Olha só, presta bem atenção no que eu vou ler aqui para você, ó. Ora, são eles hebreus? Eu também sou. Versículo 22, tá? São israelitas? Eu também sou. São descendentes de Abraão? Eu também sou. Aí ele vai indo, né? São servos de Cristo? Eu ainda mais. Me expresso como estivesse enlouquecido, pois trabalhei muito mais. Fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente, em perigo de morte várias vezes. Aqui ele vai dando, verso 24. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui espancado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Passei um dia e uma noite exposto à fúria do mar, em mar aberto. Muitas vezes passei por perigos em viagens, perigos em rios, perigos entre assaltantes. Quer dizer, naquele tempo havia muito assalto, porque naquele tempo a túnica, que era aquela roupa que botava por cima, muito valiosa, porque aquilo era tanto proteção do sol escaldante de dia, quanto do frio à noite, e também era coberta que eles tinham. Então, roupa naquele tempo era muito caro, né? Mais à frente eu vou falar sobre isso. A vestimenta no tempo deles era muito caro, né? Hoje a gente compra roupa de tudo quanto é qualidade, mas naquele tempo roupa era caríssimo. Então, Paulo sofreu assaltos, né? Perdeu as suas túnicas. Você vai ver que em algumas cartas ele fala, traz pra mim também a túnica, né? Porque nesse momento que ele pede a túnica, sabe que já não tinha mais que roubar, né? E a túnica era algo valioso naquele tempo. Muitas vezes passei por perigos, viagens, perigos em rios, aqui vai assaltantes. Aí vamos dar continuidade falando que os próprios... Ele fala assim, ó, perigos entre meus próprios patriotas. Quem perseguia Paulo, eram os próprios judeus, os próprios patriotas, amigos, irmãos, eram os mesmos que perseguiam Paulo. E a gente não quer ser perseguido não, né? A gente não quer não. Perigos entre os gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos entre falsos irmãos. Olha só, irmãos. Pega aqui o finalzinho, não é nem a parte, é o finalzinho mesmo no versículo 26, ó. Perigo entre falsos irmãos. Será que a gente acha que todo mundo está na igreja é crente, irmãos? Eu costumo sempre falar isso. O fato de estar na igreja não significa que é igreja. O fato de estar no ambiente espiritual não significa que é um espiritual. É por isso que em cultos, às vezes, a glória de Deus está na cara, tremendo, está impactando. Todos aqueles que estão com o coração aberto, mas a glória derramada, e tem sempre alguém lá, ó. Um pula daqui, outro pula de lá, da glória daqui, da glória lá, outro cai arrebatado, outro entrega a revelação, e a pessoa tá... Ou muitas vezes até rindo, né? Dentro da igreja, aí. Porque não sente. Então, entre falsos irmãos, então nem todos os irmãos vão sentir essa glória, nem todos sentir. Então são pessoas que se enganam, pessoas que estão ali dentro com má intenção, vários tipos de falsos irmãos. Não vou ficar aqui dando nome, nota e nem nome para comprar falsos irmãos, né? Que o meu propósito não é isso. Então, que a gente venha entender, tá? O propósito dessa chamada pro Senhor. Trabalhei arduamente por diversas vezes, fiquei sem dormir, passei fome, passei sede e muitas vezes atravessei longos períodos em jejum, suportei frio e nudez. Aqui Paulo fala de escassez, de fome mesmo, de falta de comida, de falta de água, de sede mesmo. Passou longos períodos de jejum. Começava o jejum, não tinha como terminar, porque tinha que ficar de jejum. Não tinha o que comer, não tinha o que beber, então suportou várias vezes períodos extremos de jejum, mesmo que já tinha passado até o momento de entregar, mas não tinha o que comer, então continuava com fome, continuava passando necessidade. Suportei frio e nudez. Além de tudo isso, pesa diariamente sobre mim a responsabilidade que tenho para com todas as igrejas. Ora, quem se enfraquece, que eu semelhantemente não me sinta enfraquecido. Quem se escandaliza, que eu igualmente forma não fique indignado. Quer dizer, ele está falando os testemunhos falsos desses falsos líderes. Ele está dizendo, eu sou um homem segundo a vontade do Senhor, mas também sou carne, segundo a obra do Senhor. E ele está dizendo, se ele sente tudo isso, por que eu também não sentirei? Ele está dizendo aqui, trazendo para os coríntios praticamente um entendimento daquilo, porque aqueles homens humilhavam, botavam Paulo para baixo, né, descredibilizavam o ministério, a obra que Paulo tinha feito, e Paulo começa a revelar situações que talvez a igreja de Corinto não estava ciente ainda, não sabia. Talvez a cidade, os irmãos de Corinto ainda não tinham consciência de tudo que Paulo viveu.
de toda a obra do ministério que Paulo que aconteceu com Paulo. Porque ministério, irmão, não é só oba-oba, não. Ministério não é só vidinha boa, não. Claro que hoje, né, as pessoas distorceu muito, né, o ministério, principalmente pregadores, né, itinerantes. As pessoas hoje confundem muito. Hoje, para ser um pregador itinerante, tem que estar nos holofotes, tem que estar, né, nos cartazes, nos aviões. Claro, a gente não desmerece, porque nós sabemos que como Deus tem promessa na minha vida, que um dia sou eu que estou lá para cá, fazendo, já tô, né, graças a Deus. Mas vai aumentar, porque o Senhor tem uma promessa na minha vida. Só que ministério, irmãos, não é só isso. Ministério não é só sentar em meio dos príncipes, como a palavra do Senhor nos diz. Ministério não é só ser honrado. Ministério também é humilhação. Ministério também é escassez. Ministério é perda. Sabe, eu procuro ver muito a caminhada daqueles homens de Deus e mulheres de Deus que foram à minha frente. Eu procuro ver, me exemplar, para não fazer. Aqueles que fizeram errado, eu procuro não trilhar o caminho que eles trilharam errado. Mas o caminho daqueles que estão dando certo, que deram certo, eu gosto de trilhar esse caminho. Eu quero trilhar o caminho daqueles que deram certo, não daqueles que deram errado. Então, quando você vê alguém andar com pessoas com pensamento medíocre, pessoas que só ficam no meio de gente fofoqueira, contendeira, caluniadora, pode ter certeza. A mente daquela pessoa pequena, ela não tem propósito de crescimento. Agora, a pessoa que tem propósito de crescimento vai andar com quem tem propósito de crescimento. Ó, eu salvei uma frasezinha aqui, eu até anotei pra não esquecer, porque às vezes Deus fala as coisas e eu vi essa notinha aqui, eu anotei, olha só. Ande com os pés na terra, a cabeça no céu e o coração na obra de Deus. Então, se você tem um propósito, você vai andar desse sistema aqui. Cabeça no céu, pés na terra, cabeça no céu, coração na obra de Deus. Esse é o propósito daqueles que servem ao Senhor. Então, Paulo começa a fazer essa biografia de sofrimento. E ele começa a mostrar a realidade do compromisso. O verso 28 é muito forte também. Ele fala, além de tudo isso, pesa diariamente sobre mim a responsabilidade que tenho para com todas as igrejas. Ele fala, além de eu sofrer tudo isso, ainda tenho diariamente, todos os dias, a preocupação, a pré-antecipação de que eu sei que eu tenho uma responsabilidade grande de todas as igrejas. Eu sou um pastor, fundador de muitas igrejas, então eu preciso ter uma responsabilidade tremenda. Olha só, irmãos, os ataques da vida desse homem. Um homem que tinha uma responsabilidade sobre si. E ele está mostrando a realidade da responsabilidade que ele tem. Uma realidade da responsabilidade que o Senhor entregou na mão dele, que o Senhor togou a ele. Como Deus entregou na minha mão, nas tuas mãos. Faça com excelência, dê o melhor. Faça o melhor. E outra coisa, tem dia que a gente se sente enfraquecido mesmo. Paulo fala no verso 29. Tem dia que a gente se sente enfraquecido. Tem dia que a gente se sente indignado com tantas lutas, com tantas provas. Quem é que nunca se indignou no meio da caminhada, irmãos? Quem é? Tem dia que a gente passa por situações, por calúnias, por situações que vêm até nós, que traz uma indignação, uma sensação que você está ali desprotegido, a vontade que você tem de você se justificar, seja qual for a situação. Eu creio que você já viveu isso. Uma indignação por algo que está acontecendo, uma indignação por algo que fizeram com você, uma indignação por algo que você não fez. Claro que dá aquela sensação de indefesa, de você estar ali indefeso e as pessoas estão tentando fazer de você aquilo que quer. Você acha que Paulo também não sentiu isso? Você acha que ele não se escandalizou em alguns momentos em saber barbaridades que fizeram contra eles, que falaram contra ele sobre o ministério dele? Não é novidade, irmãos, a gente ser perseguido hoje não. A gente só precisa ter firmeza em Cristo. A gente só precisa ter convicção de que nós estamos em Cristo. E lutar para que o nome do Senhor seja glorificado nas nossas vidas e que nós não paramos essa obra. O verso 32 ele diz, em Damasco, o governador da cidade, sob a autoridade do rei Aretas, vigiava a cidade dos Damascenos, com o firme propósito de me prender. Olha só, cidades eram vigiadas, com o propósito de prender Paulo. Aí você lê lá em Atos dos Apóstolos, agora eu esqueci qual foi o capítulo que está lá, nós vamos até tratar depois daqui dessa 2 Coríntios, que nós vamos iniciar semana que vem já Atos dos Apóstolos, tá? Se prepare, vai lendo, que nós vamos iniciar Atos dos Apóstolos. Considerando, pois, ser necessário que vos... Oh, já deu um pulada, já digo até no outro capítulo. Verso 33. Todavia, através de uma janela, desceram-me muralha abaixo, dentro de um cesto. Assim fui livrado das mãos dele. A cidade era cercada, sitiada, vigiada 24 horas para prender Paulo. Mas os irmãos ali de Damascenos colocaram Paulo no cesto e desceram pela muralha, né? Dando livramento a Paulo. Eu não lembro qual é o capítulo que fala lá, não sei se é o 11... Não sei se é o 12, não consigo lembrar o capítulo de Atos dos Apóstolos não, fugiu da mente. Mas lá, quando eu estiver estudando, vocês vão ver lá. Que colocaram Paulo nesse cesto, tiraram Paulo para dar livramento, que Paulo poderia ser preso e morto pela mão desse líder dessa cidade, que queria de qualquer jeito o governador prender Paulo.
Então pensa aí no homem perseguido. É por isso que esses falsos mestres na igreja de Coríntios usavam isso contra Paulo. Falava que Deus não era a vida de Paulo, que Paulo vivia fugindo, Paulo vivia preso, Paulo, entendeu? Tem pessoas que usam o sofrimento dos cristãos, irmão, para poder apontar. Quantas pessoas já não apontou minha casa que meus meninos desanimaram? Os mesmos que perseguiram, caluniaram, apontaram, são os que falam, são os que apontam agora a minha vida porque meus filhos não estão afastados do caminho do Senhor. Sabe? São pessoas malignas mesmo, usadas pelo próprio Satanás. Pessoas malignas mesmo, que se deixam ser usada pelo diabo, que o propósito é esse, é deixar o inimigo usar a vida. Muitas vezes Satanás nem usa essas pessoas. Essas pessoas usam Satanás, sabia? Muitas vezes porque tem consciência daquilo que faz e continua fazendo. Então são as mesmas que fazem e as mesmas que apontam. Quantas pessoas apontam, servos do Senhor que estão enfermos, que estão doentes, que a casa não está bem, que filhos desanimados, que filhos desistiram, que marido largou a esposa, esposa largou o marido. Coisas que acontecem porque a fúria maligna do inimigo contra nossas vidas é grande. Muitas vezes as pessoas não vigiam, não brecham. E isso acaba acontecendo. E aí muitas pessoas linguarudas como essa usam essas situações para apontar a vida do ministério do crente. Irmãos, é algo muito sério. Nós precisamos mesmo orar mesmo um pelos outros, em nome de Jesus. Amém? Vamos dar um encerramento aqui em nome de Jesus. Nós vamos entrar no capítulo 12. Capítulo 12 é poderoso. Paulo vai falar sobre o espinho na carne, o mensageiro de Satanás, né? Pra você ver que vai dar continuidade do 10 ao 13. Aqui do 10 ao 13 ele vai falar suas situações. No finalzinho do capítulo 13 ele vai começar a dar a bênção apostólica, né? A agradecer os irmãos, dar a bênção. Vai falar, mas até o finalzinho da carta Paulo vai falar sobre exercer a sua autoridade cristã, né? Exercer a autocrítica. Ele vai até o final da carta. No finalzinho da carta que ele vai dar a bênção apostólica, de tão forte que essa carta é. É uma defesa, tá, do apostolado dele. Por isso que eu falei que todos aqueles que querem ter o ministério, que querem fazer a obra do Senhor, leia essa carta de 2 Coríntios. Depois que a gente terminar ela, você leia ela sem precisar estar aqui comigo. Você pega, senta, num 2 dias ou um dia você lê essa carta. Você focar, você lê num dia. Senão você, com 2 dias você lê, sabe? Lê bastante mesmo, pra você, com bastante cuidado, sabe? Orando ao Espírito, pelo Espírito Santo te revelar a vontade do Senhor. Você vai ver que poderosa que é essa carta, que efeito que vai fazer na sua vida, amém? Vai te dar uma maturidade, uma estrutura, vai te dar um crescimento muito grande, irmão. Leia a Bíblia nos fortalece, a Bíblia é o alimento. Ore também, jejue também. Eu sei que não tá fácil jejuar nesses últimos tempos, não tá fácil mesmo, eu sei, mas vamos lutar contra a nossa carne, para que essa carne venha morrer, matar ela mesmo, para que o Espírito venha vivificar e o nome do Senhor seja glorificado, amém? Deus te abençoe, muito obrigada pela companhia. Uma irmã se inscreveu aí, esqueci o nome do lugar que ela falou bem longe. Glória a Deus pela sua vida, minha amada. Seja muito bem-vinda no canal. A todos vocês, irmãos, que não são aqui do estado do Espírito Santo, que são de outro estado, seja muito bem-vindo. Deus continue abençoando a vida de vocês, o estado que vocês moram, a igreja, os pastores de vocês, o ministério de vocês. Deus continue abençoando, derramando graça, derramando poder, autoridade. A minha irmã Elisângela contou um pedacinho do testemunho dela ali sobre decepções com pessoas, né? Eu até respondi para ela lá. Então, irmãos, se você chegar a se decepcionar com pessoas, não pare. Eu me decepcionei muito com pessoas no início da minha caminhada, sabe? Porque, ó, eu vou falar pra vocês. Eu acredito que todos aqueles que têm chamada de Deus, eu, Odete, tá? Eu, Odete, penso assim. Eu acredito que todos aqueles que têm chamada de Deus, têm uma chamada assim, marcante, né? Uma chamada pra fazer algo da parte do Senhor, algo grande, algo que Deus vai usar. Eu acredito que Deus vai usar os próprios irmãos, como Paulo fala aqui no verso, que dos falsos irmãos aqui, perigo entre falsos irmãos. Deus vai usar esses falsos irmãos aqui para nos ensinar, irmãos. Esses falsos irmãos aqui vai ser usado por Deus para nos ensinar. Eu sei que tem pessoas que usam o diabo, não deixam nem o diabo usar elas, são eles que usam. Mas Deus usa algumas pessoas dessas para nos ensinar a ter um caráter santo, a não fofocar, a não caluniar. Para eles fazerem e a gente veio e falar, não posso fazer. Então a gente precisa entender isso. Então fica firme com Jesus, não tenha medo de pessoas decepcionam, a mente pra gente. Mas Jesus não, ele não decepciona. Pessoas falham mesmo. Eu tive no início, quando eu comecei a sofrer muitas decepções, perseguições, calúnia, eu comecei a ficar com medo de pessoas. Eu não deixava as pessoas se encostar perto de mim. Quando eu vi que tinha alguém querendo ficar bem próximo de mim, eu corria logo, se afastava logo. Porque eu tinha medo. Já sabia que dali não ia vir nada que prestasse. Porque a minha mente estava neutralizada, a minha mente estava blindada, estava fechada. Então eu achava isso de todo mundo. Hoje não, graças a Deus, Jesus me curou. E eu sei que se chegar alguém perto de mim, vai invejar do ministério, vai invejar da forma que Deus me usa, vai invejar daquilo que Deus colocou nas minhas mãos. Então eu já estou preparada. Se quiser caminhar comigo, vamos caminhar. Não quer caminhar, não? Aí cada um pro seu lado, ou fica para trás, ou vai para frente, sei lá, tanto faz. Mas eu quero é continuar. Então eu não me decepciono mais com pessoas, entendeu? Aquilo que Deus fala, se afasta, eu afasto, fica perto, eu fico, sai. Eu sou assim. Eu caminho com Jesus.
Porque eu sei que os irmãos em Cristo que estão com o propósito de ir pro céu vai andar de mão dada, irmãos. Aquele que quer morar no céu vai dar a mão, vai viver com sinceridade, com verdade. Acredite, tem pessoas sinceras na terra, tem pessoas honestas na terra. Não desanime, amém? De pessoas, porque tem pessoas verdadeiras. Deus te abençoe, que a paz da eterna te alcance. Obrigado pela companhia, se inscreva no canal, dá o like, compartilha. Desperta crente, tamo junto em nome de Jesus. Ora por mim, ora por você, amém? Vamos lá. Senhor, eu quero louvar o teu nome, porque tem testemunhos poderosos, ó Pai, que ainda nem foram contados pela boca dos teus filhos. Ah, Senhor, vidas tremendas que os seus filhos tiveram, e muitos deles nem ainda abriu a boca para falar. Passou, Senhor, por escassez, por fome. Passou, Senhor, por roubo, por perda. Quantos, ó Pai, passou por uma experiência tão profunda, meu Senhor, e ainda nem contou essa experiência. Olha, o apóstolo Paulo teve essa oportunidade e ele começou a contar a sua experiência de vida. Ele começou a contar tudo aquilo que ele começou a viver, tudo aquilo que ele passou. Eu oro agora neste momento te glorificando, te exaltando, ó Pai, e pedindo ao Senhor, continua conosco, nos fortaleça no poder do teu nome santo, ó Pai. Abre o nosso entendimento, não nos deixa negar o teu nome, continua conosco, ó Pai, no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que a paz eterna te alcance.